Suicida asterisco 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 suicida Porto tipografia de AJ da Silva Teixeira Cancela Velha, 63.880 Camilo Castelo Branco suicida Cada suicida é um poema sublime de melancolia. Balzac. Livraria Internacional de Ernesto Chardron, editor Porto e Braga 1880 Elisa Loewe Weimar a senhora, que teve este nome, suicidou-se com um tiro, no Porto, no dia 30 do mês passado. De entre os meus escritos de há 12 anos reproduzo um que a toda a gente, com certeza, esqueceu, tirante o coração de aquela que hoje é morta. Dizia assim, a formosa das violetas Júlio Janin, no folhetim do Jornal dos Debates de 30 de março do corrente ano, 1863, escreveu o seguinte: no ano da graça de 1836, o mês de abril correu aprazível e delicioso, e no mês de maio ressoaram canções que farti. Ora, a ponto de expirar o mavioso abril e repontar o maio, apenas são volvidos 27 anos e 3 revoluções. As turbas afanadas e curiosas acotovelavam-se no vestíbulo do Teatro da Porte Saint-Martin. O já então popular e glorificado Ottar de Henrique III, de Antony, de Ricardo de Arlington, da Torre de Nesle e de Ângelo, em aquela noite, pusera em China um mistério em que figuravam anjos e demônios. Agrupados à porta do teatro, muitos rapazes de aquele tempo cediam o passo à multidão azafamada, divertiam-se a vê-la entusiasmada, e notavam os homens conhecidos, os homens celebres, uns no começo, outros no termo da sua carreira. Eis senão quando todos os olhos convergiram sobre um soberbíssimo trem, uma berlinda de Erler, ajaezada a Brun, e tirada por uma parelha de enormes urcos ingleses, saídos das cavalariças de Madame la Dauphine. Um espadaúdo cocheiro, e um alentado húngaro de 7 palmos de altura, afora o penacho, todo broslado de galões de ouro, completavam a equipagem que parou de súbito à porta do teatro. Aberta logo pelo queido que a portinhola, caídos estrondosamente os degraus da berlinda, vimos apear um elegante moço. Não tinha ainda 30 anos, vestia com requintado esmero, gravata branca e luvas amarelas, estatura corpulenta e formosamente conformada, cabeleira clamistrada, boca um tanto grande, mas graciosa, olhar ardente, e altiva compostura no aspecto. No braço do mancebo apoiava-se a leve mão de uma senhora, juvenil como ele, ansiosa de volitar por sobre o espaço intermédio. Que linda ela estava com o seu vestido de primavera! Violetas na mão, violetas como adorno no chapéu de palha, ondulante faixa a tiracolo, calçada com extremada perfeição de botinas gaspeadas de cinzento e escarlate. Formosa e esbelta a mais não ser. A impaciência tirava por ela, e o irmão caminhava a passo mesurado, com aqueles ares de homem que em si escuta a fada benigna da suprema fortuna. Exornavam o peito do cavalheiro as mais variegadas cores da pedraria dos ornatos e condecorações. Era barão em França, marques em Espanha II, e sucessor do Clube dos Fidalgos Florentinos. Contava-se era verdade que o somenos utensílio dos seus aposentos era de ouro, o seu lavatório era de ouro armoriado, e dourada a sua camara. Todavia, creiam-me, se quiserem,
a sensação que nos causou foi a da admiração simpática, inveja, não? Em esta França, atenta e aliada nos aparecimentos de cada dia, tais como, de manhã, as Orientas, depois a carnagem de Missolong e de Eugênio de Lacroix, ao meio-dia, os discursos de Thiers, à noite, a ópera de Meyerbeer, no dia seguinte, um romance de Balzac, uma canção de Alfredo de Musset entre nós, aquele mancebo tinha, de pouco, revelado Hoffmann e os seus contos. Escrevia ele rápido, pouco e bem. Sabia inglês como um diplomata, e o alemão como um filósofo. Pertencia naquele tempo à nascente redação do Jornal dos Debates, e chamava-se Loewe Weimar. Até aqui Júlio Jeinino. Asterisco nos arrabaldes de Londres, em uma quinta de delicias, quantas pode imitar da natureza a arte britânica, vivia, em aquele tempo, um português que a intolerância política expatriara em 1828. A fortuna Camarchiol dava-lhe desvelados amigos para o espírito, aptimos convivas para a mesa e gentes mulheres para o coração. O nosso Patrício, encarreirado prosperamente no tráfico mercantil, assentou que lhe era dever acudir aos desterrados pobres, e assim, quantos portugueses se socorriam de sua valia encontraram franco e inexaurível aquele coração de ouro, e o ouro das suas gavetas. Os convivas habituais da sua mesa eram um jurisconsulto dos mais celebrados em Londres, e um português de excelentes qualidades, nosso ministro atualmente na corte de Madrid III. Um dia, porém, os contubernaes sorriram do encantador abrigo do emigrado, porque eram demais em alegrias, cuja doce poesia está no resguardo e recolhimento de Dus. O português fora o preferido de aquela formosa das violetas que Júlio Jeinino relembra no seu folhetim. Elisa Loewe Weimar, a irmã do nacionalizador de Hoffmann em França, do barão, do marques, do fidalgo florentino, casara com o nosso Patrício, que era então um rapaz alegre como a felicidade, descuidado do futuro como criança a brincar entre flores, todo expansibilidade em olhos e palavras do muito bem-querer que lhe exuberava do coração. Coração e nome são ainda os mesmos em aquele homem, 27 anos depois. Porém, há de reconhecer-se hoje o festejado e amado noivo da irmã de Loewe Weimar em aqueles cabelos brancos e fronte avincada do jornalista portuense. Aqui vou apresento agora, estendei a mão àquele a mão liberal que muitos infelizes beijaram. Abraçai José Joaquim Gonçalves Basto, e sentirei expulsar o melhor e mais infeliz dos corações. Asterisco infeliz. Com tão práspera monção ao entrar em bonançoso mar. Amado por aquela peregrina dama, cujo espírito cultivado em Paris e Londres competia com a distinção da beleza. Infeliz, sim, e por que não? A desgraça, quando colhe de sobressalto os seus predilectos, quebra os elos da corrente que parecia forjada por esforço de virtudes domésticas para os duradouros contentamentos do amor. Compraz-se ela em abater e rasourar ao nível das baixas condições os mais altos espíritos. Gonçalves Basto, decorridos 2 anos de esposo e pai, foi vencido na luta com imprevistas calamidades comerciais. Empobreceu. Saiu de Inglaterra, e repatriou-se com a sua família.
De repente, e o mais logicamente que o puderam fazer, os amigos desampararam-o, desobrigando-se da dívida, esquecendo o credor. Permaneceu, contudo, leal no infortúnio um que se mantivera desprendido na prosperidade, era José Vieira de Carvalho, moço portuense abastado, instruído e bom. Deliberara Vieira fundar um jornal de parceria com Antônio Bernardo Ferreira, e com o actual deputado e integérrimo caráter, o Ezenar Joaquim Ribeiro de Faria Guimarães IV. Fundaram a coalizão, cuja redacção e responsabilidade aceitou Gonçalves Basto. Os proprietários, porém, a pouco e pouco se desligaram de compromissos, declinando sobre o redactor o encargo de sustentar intelectual e materialmente o jornal. Gonçalves Basto, extinta a coalizão, fundou o Nacional, faz hoje 18 anos. Entretanto, José Vieira, rico e celibatário, antevendo o praxamo termo da vida, anuncia que a sorte dos filhos de Gonçalves Basto está segura nos seus haveres. Morre em Paris, e o testamento é roubado em benefício de parentes remotos. Na Contra-Revolução de 1846, Gonçalves Basto, ao serviço da Junta do Porto, foi nomeado comandante de um batalhão de artistas. Reprime a indisciplina, e dá no campo o exemplo da coragem um tanto insubordinada, porque espingardeava os espanhóis que transpunham as fronteiras do norte, quando a junta lhe ordenara que respeitasse a intervenção. Entretanto, a família do jornalista, esposa e 3 filhos, belíssimas e adoráveis crianças, viviam da gratificação mensal do comandante, 10.000 réis. José Joaquim Gonçalves Basto envelheceu cortado de lancinantes dores, porém, 2 vezes tão somente lhe vi o rosto lavado de lágrimas, foi ao resvalarem-lhe dos braços a sepultura dos filhos. A pobreza será-o de perto há 15 anos, e ele como que tem minas de diamantes na mais risonha filosofia que ainda vi. É sempre com um sorriso que vos ele diz, não tenho nada. A desgraça tem destes sorrisos que são, adentro do peito, unhas de ferro. E ela, a formosa das violetas de 1836, a irmã do barão em França, do fidalgo em Florença e do marquês em Espanha. Elisa Loevive e Marvai, algumas vezes, ao cemitério da Foz, onde vicejam umas flores plantadas por sua mão sobre a sepultura de um dos seus filhos. De certo lhe esquecem as pampos e as vaidades de sua brilhante mocidade. Aquele cômoro de terra separa esta mãe das gloriosas presumpções da irmã do fastuoso literato, da formosa que o príncipe dos folhetinistas franceses recordava 27 anos depois com as calorosas expressões de uma saudade que parece o reflexo do amor. Que tem que ver no cemitério da Foz aquele Aniobe com a sua beleza preconizada em Paris. Ai! Formosura! Flor de um dia, queimada pelo gear de uma noite. E tu, talento! Flama esplendente que mais nos ceras a escuridão, quando nos não alumias a vereda por onde o infortúnio nos assalta. Ó santa de todas as dores de mulher que é mãe! Quem saberá contar as cruzes do teu calvário? Quais almas, sequer, se inquietam, pensando o que foste, o que és, e que paragem final te assinalou o destino.
Meu caro Basto, releva ao teu amigo de desezes é nos ouvir ele dizer dos teus infortúnios em face de uma gente que os há de ler por ser isto em folhetim e ajeitado à guisa de romance. Quando entrei em esta vida dolorosa das letras, achei-me contigo. Encontrei-te em este tormento de Sísifo e te vejo ainda agora a rolar o penedo. Se às vezes paras um instante na ladeira, é para contemplares como a estupidez e a infâmia trazem avassalados os fiscais da República, e como elas galgam arreiados de placas e fitas, enquanto tu vis descendo a margem do rio da morte, olhando em ti, e antevendo próximo o dia em que não terás um pão para repartir com tua família. Há 30 anos que esperas e trabalhas por afecto à pátria e por forçada violência de operário de esta galé. Deves ter desmaios de angústia quando em ti reparas e não vês homem que possa dizer-te, sofri e lidei tanto como tu, e recebi dos governos do meu país a retribuição de igual desprezo. Lucta, meu amigo, e, quando mais não pilderas, vinga-te morrendo como o soldado do Padre Vieira, e vais saber nos segredos da divina providência que mal devias fazer à pátria e aos teus concidadãos para que elas te beneficiassem. Algum tempo depois, José Joaquim Gonçalves Basto, quando o cerquilou de ferro da penúria se apertava, encontrou a mão poderosa de um ministro que LHO partiu. A salvadora chamava-se a Justiça, e o ministro era o Ezenar Fontes Pereira de Melo. Ora, como em 30 de setembro deste ano se suicidasse, no Porto, com um tiro, a minha Formosa das Violetas, pareceu-me a propositada a ampliação e complemento do meu folhetim de 1863. Elisa Weimar nasceu em Paris em 1805. O barão Nemiloev Weimar, seu pai, era alemão, oriundo de israelitas. Exercera funções importantes na corte de Luís XVIII. Em 1814, quando o exército prussiano infestou o território francês, a família Loew Weimar retirou para Hamburgo. O futuro nacionalizador de Hoffmann seguiu alguns anos a carreira comercial, depois, apostatou do judaísmo, converteu-se à fé católica, e regressou a Paris, ao mesmo tempo que Elisa foi completar em Londres a sua educação literária. Conhecedor dos idiomas e literaturas do Norte, o moço escritor alistou-se vantajosamente de par com os literatos de mais voga. Entrou seguidamente na redação do Album, da Revue Encyclopédique e do Figaro. Muitos livros alemães desconhecidos em França trasladou-os ele com estilo sedutor, e da literatura de Alain Renaud publicou em 1826 um compêndio. Traduziu depois, com excelente êxito, romances de Van der Velde, contos de Hockey, de que auferiu renome e dinheiro a granel. Na Revista de Paris, cujo fundador foi, publicou novelas e artigos de estética. Em 1830 substituiu no Tempo o celebrado Imbart na redação dos folhetins teatrais, e excedeu-o na graça mordente e na dicacidade engenhosa. A pujança do crítico era tal que um impresario e diretor da ópera lhe deu sociedade nos lucros do teatro, a fim de o amaciar e polir com o atrito do ouro. É inútil acrescentar, diz um biógrafo, que, no conceito do folhetinista,
o modo como era dirigida a China lírica não deixava nada a desejar. Volvido um ano, solicitou a Revista dos Mundos para escrever a crônica política. Em esta árdua missão houve-se com rara fortuna e dexteridade, flagelando os personagens mais graduados. Os ministros galardoaram-lhe a sátira, enviando-o diplomaticamente a Rancho com uma missão temporária e especial ao imperador Nicolau. Esta enviatura acresceu às despesas dos negócios estrangeiros 60.000 francos annuais, era cara a mordaça. Regressando a Paris, foi nomeado cônsul de França em Bagdad. A Revolução de 1848 esbulhou da brilhante posição o apostata da República mal rebuçada. Quando porém Loewe Weimar chegou demitido a Paris, já a reação vingou repoou na diplomacia, indemnizando-o da injustiça com o Consulado-Geral de Caracas, América do Sul. Chegado à capital da República de Venezuela, Loewe Weimar, receando a febre amarela, pediu licença, e veio a Paris requerer a transferência para o Consulado-Geral de Lima, que lhe foi dado. Preparava-se para a viagem quando a morte o arrebatou em Paris no dia 7 de novembro de 1854. Acrescenta o biógrafo em frases pouco funerárias. A morte é de crer que o apanhasse com as madeixas encaracoladas em papelotes, porquanto o seu trajar, o apontado da sua pessoa, e mormente os esmeros que punha na sua cabeleira loura, lhe haviam sido a constante preocupação da vida. A tal respeito, se conta que o primeiro dividendo que recebeu na empresa lírica, empregou-o na compra de um vestido completo de veludo escarlate lavrado que lhe custou 25,200 francos. É o que faria, nem mais nem menos, uma loreta. Não custa, pois, a crer que ele, sempre narcisando-se e sempre rapaz, acabasse, já em anos outonissos, por esposar uma estrangeira rica. Luís Felipe fizera o barão. Um dia, deu-lhe na veneta de abrir o seu brasão de fresca data em um manto de arminho com a coroa de duque, fez-se, pois, inducalizar, mediante dinheiro, pelo governo espanhol. Afora as obras já referidas, deixou chinas contemporâneas, publicadas com o pseudônimo de Comtesse de Chamilly. O livreiro L'Advocat também imprimiu em 1840, sob o título Homérico de Nepenthes, uma selecta de seus artigos de jornais e revistas. Um dos admiradores mais exaltados de Loewe Weimar foi o insigne Philarète Chasles, professor do Colégio de França, há pouco mais de um ano falecido, com reputação europeia. Nos seus estudos sobre a Alemanha no XIX século, publicados em 1861, recorda-se de Loewe Weimar, no capítulo intitulado Os Três Magos do Norte. Um dos três magos era o nacionalizador de Hoffmann. São estas aproximadamente as palavras de Philarète Chasles. Vede-me este personagenzinho cinco franzino e louro, gracioso e fino, melodioso e sardônico, tafou, garrido, esbelto, refinadamente casquilho. Casou romanticamente. Assim se casavam queissa e todos os literatos do nosso tempo. É Loewe Weimar, aquele que escreveu o Nepenthes, e colaborou na Revista dos Mundos com o Dr. Veron, Charles Nodier e comigo.
Acabou por ser em Bassora ou Bagdad, não sei que sultão oriental bochechudo, pantafaçudo, enojado, somnolento e amodorrado. Este pintalegrete, este chasqueador, aliás amabilíssimo, que foi o Adail, o porta-bandeira do motim literário de 1815, não nascera para contemplações absortas nem aventuras grandiosas. O salão do século XVIII era a mais frisante moldura da sua vida e o teatro que mais lhe quadrava a índole. Procedia de Champfort, de Champsenetes e de Caisote. Tinha o desempenho social, o conhecimento dos homens, a flexibilidade, a solércia. Como Congreve, pavoneava-se de não ser homem de letras. Arreda. Não que a tinta suja os dedos. Delatou-se introduzir a Hoffmann, e Loewe Weimar nacionalizar a Francis. Loewe arregaçou os punhos, adelgaçou-lhe as grosserias, recobriu as cores dúbias, encurtou as demasias, elidiu os destemperos, amenizou as asperezas e recompôs, sob pretexto de versão, um novo Hoffmann, que deu brado em Paris. Inventou-se então uma palavra para tamanho éxito, o fantástico. A França morreu de amores por Hoffmann, falsificado por Loewe e apregoado por Coraf, asterisco tal que sei do irmão da suicida. Esta senhora, quando eu a conheci em 1849, mostrava ainda uns traços esmaecidos de beleza rara. Representava 35 anos, tinha 44, e redigia uma folha em francês, cujo título me esqueceu. Colaborava nesse semanário ameno o cônsul de França Mr. D'Estrées, que pereceu no naufrágio do vapor Porto, em 1852. Eram 3 os seus filhos, lindos e louros como ela e como o pai. Gonçalves Basto havia sido um homem gentilíssimo. Dava ares de inglês, e nascera em Cabeceiras de Basto, onde floresce uma raça de homens celtas esculturais, e de mulheres fortes, raça calaica, as quais sobejam as exigências musculosas da estatuaria. Em aquele tempo, ouvi dizer que a paz doméstica do proprietário e colaborador do Nacional não era invejável. De feito, Gonçalves Basto alimentava-se nos restaurantes, desculpando a irregularidade insalubre e estouvanada deste viver parisiense com a faina jornalística. Elisa era mãe extremosa. Quando lhe morreu o 3º dínato, a criança mais angelical que ainda viu, uma menina de 9 anos, a mãe, em um ímpeto de desvario, fugiu para a foz com os outros 2 filhos, e alfaiou elegantemente uma casinha contígua ao cemitério, que então se andava construindo. Uma das primeiras lápides que eles se assentaram cobriu o cadáver de um dos 2 filhos. Este menino, se bem me recordo, era afilhado de Lamartine. Visitei com frequência esta senhora esse ano de luto e desesperação. Era solidamente instruída. Lia os livros portugueses com rara inteligência. Achava os romances peninsulars fastidiosos como A Corte na Aldeia de Rodrigues Lobo. Dizia que nós apenas tínhamos um céu azul com uma bonita lua, e na terra muitas flores e ribeiros cristalinos que nos inspirassem, mas que o romancista carece de sociedade viva, com as suas boas e ruins paixões. E acrescentava que Portugal era geograficamente obrigado a ser um alfobre de liristas. Mostrou-me o seu álbum de autógrafos.
Os mais preciosos dera LH o irmão, que se carteara com parte dos seus contemporâneos ilustrados. Tinha-os de alto valor histórico, escritos por Maria Antoinette, por Luís XVI, por Chateaubriand, por M. de Staël, pelos estadistas das grandes tradições. A sua livraria era pequena, e quase toda inglesa. Não sabia o alemão, tencionava porém estudá-lo, quando serenasse a tempestade que ainda rugia à volta da sua alma articulando-lhe os nomes dos filhos. Foi ela quem me deu o Adolfo, romance de Benjamin Constant, e me disse, leia-o enquanto lhe pode ser proveitoso. Li-o, e não aproveitei nada, nem ela, que o lera 3 vezes, aproveitara muito. Os livros nada ensinam na alçada do coração. A experiência, sim, mas a lição vem tarde. Quem ensina tudo é a velhice. Ainda bem, se nos salva dos espetáculos do riso, e nos tira o pincel do bigode. Henri de Weimar Basto, o filho primogênito, quando frequentava distintamente a escola politécnica e auxiliava o pai traduzindo o Times, morreu tísico aos 18 anos de idade, nos arrabaldes de Lisboa. Fez-se então o crepúsculo da noite infinita na razão de Elisa Basto, a treva, todavia, condensou-se vagarosamente, porque a inteligência reagiu com as suas puldaruças energias à paixão que a dementava. Principiou a estudar o idioma germânico de tão frenético modo que Harry mesmo denunciava o desconcerto do seu espírito. Gonçalves Basto raras vezes a visitava. Depois da morte do último filho, deslaçaram-se de todo os frouxos vínculos que os ligavam. Encontravam-se em aquele filho os dos amores dos corações divorciados, era de ambos aquele ser querido e disputado a competência de carícias. Morreu o incentivo, apagou-se a luz que ainda lhes mostrava ao longe a saudade na penumbra do passado amor, a pedra que o cobriu abafou tudo o mais, acabaram ele com ele todas as recordações e esperanças. De aí em diante, cada qual habitava sua casa, ela na Foz, e ele na rua 29 de Julho. Entretanto, Elisa pernoitava sobre os léxicons alemães, e decifrava a tradução bíblica de Lutero. Deste afanoso estudo tenho à vista a prova no fragmento de uma carta que me ela escreveu por esse tempo. Eu tinha publicado um folhetim de má prosa acerca dos provérbios e cantares. Dos provérbios extraíra eu estes períodos dos capítulos 12, 14 e 15, a mulher diligente é a coroa de seu marido, e a que obra coisas dignas de confusão far-lhe apodrecer os ossos. A sode do coração é a vida da carne, a inveja é a podridão dos ossos. A luz dos olhos alegra a alma, a boa reputação engorda os ossos. Isto, bom ou mal, está assim, em osso, nas versões bíblicas portuguesas, porém, a ilustrada e talvez religiosa dama, acudindo pelo siso do poeta hebreu, arguiu de muito parafrástica e cavilosa a minha interpretação, e corrigiu-a nos seguintes termos. La meio leuri, la plus exacte, la plus elegante traduction de la Bible est la traduction alemã de Martin Luther. Or voici, mot por mot, les versets que Mr. CCB cite, la femme diligente est la Coran de Saint-Marie, la nonchalante est elle ou série de Saint-Cor 6. Un bon seu ou est la vie de la complexion,
constitution do cor, ele envia est ele ou seridesus. Anseou iur joy urendla viagreable, mais unium meur samber disseste eli cor. Univisida amicali rejoit eli seu iur, unibun renon e ingrace eli cor. Eli leide affecto euxeste do mil que conforte eli ami rafraixit eli cor. Na verdade, o monge augustiniano, vertendo para corpo o que os 70 ossificaram desgraciadamente, expungiu dos versículos a parte picaresca. Bom foi isso. Asterisco. A demência de Elisa Weimar manifestou-se em um lance que, a não ter a irresponsabilidade da loucura, seria o máximo desdouro, uma catástrofe moral. Foi ela pessoalmente delatar à autoridade civil que seu marido e outras pessoas conjuravam contra a dinastia e elaboravam tramas sanguinolentos nos subterrâneos da oficina do Nacional. O magistrado, como se a respiração da mentecapta o contagiasse provisoriamente, lançou inculcas, adestrou espias, afurou certas luras onde os conspiradores poderiam alapardar-se. Afinal relaxou-se um pouco, confiando a sorte da dinastia às fatalidades indeclináveis do destino. De outra vez, a deplorável senhora, quando o meu querido amigo José Cardoso Vieira de Castro era já falecido em Loanda, denunciou ao administrador do bairro de Sedofeita que, em casa de seu marido, estava escondido Vieira de Castro, fugitivo de Angola, onde, de acordo com as autoridades, dera morto por si. Esta denúncia foi desprezada com bastante admiração minha. Várias pessoas me disseram por esse tempo que Vieira de Castro passeava vivíssimo na América Inglesa. Não seria, pois, absurdo fazê-lo viajar até casa de Gonçalves Basto, na Ramada Alta. Em esta visualidade de Elisa há uma coincidência memorável. Na casa que ela indicara como esconderijo do condenado, hospedara-se Vieira de Castro com sua senhora, quando chegaram a Portugal. Morava então ela e seu irmão Antônio. No ano seguinte, foi habitar a Gonçalves Basto, atraído pela beleza do sítio e prazeres da jardinagem em que se ocupava todas as horas vagas dos seus lebers de escrivão de fazenda. Aqui viveu 3 alegres anos o fatigado lidador do jornalismo, cultivando flores, morangueiras, parreiras, e fabricando ele mesmo, na qualidade de lagareiro, o seu vinho, com que, no estio, deliciava os hóspedes. Em esta inocência de patriarca, o assaltou um dia a esposa, ao cabo de 9 anos de divórcio, intimando-lhe que saísse daquela casa que era dela. O flegmático marido enfardelou alguns objetos de primeira necessidade e mudou-se, como quem foge. Tinha juízo. Aquela visão etérea de J. Jane, olorosa de violetas, recendia agora a pólvora e fósforo dos revólveres, desde que o rapazio da Foz lhe pegou de apupar as abas amorfas e infinitas de uns chapéus de palha mastreados de escumilhas variegadas. Magoa-me verdadeiramente desfazer algum tanto na sentimentalidade com que, em alguns periódicos, se lastimou a miséria de Elisa Weimar. Vi escrito que a suicida experimentara as agonias da fome, da casa sem aconchego, do desamparo dos indigentes. Não é exato isto. Há de haver 14 anos que ela foi a Paris instaurar um pleito sobre a herança de seu irmão. A ação intentada terminou por conciliação,
lucrando a irmã de Loewe Weimar uma pensão anual e vitalícia de 3.000 francos. Além disso, recebia 18 cifrão 000 res mensais que lhe dava o marido. 750 cifrão 000 res bastariam ao decente passadio de uma senhora com regular entendimento para governar-se, porém, se os proprietários dos prédios que ela habitava recorriam ao expediente das penhoras, é porque Elisa Weimar não pensava normalmente acerca dos senhorios, ou, no estado informe das suas ideias embaralhadas, não podia conciliar as obrigações impostas pelo Código Civil, no artigo 1608, que reza: o arrendatário é obrigado a satisfazer a renda, etc. De mais a mais, esta senhora presumia-se muito rica e muito perseguida pelos jesuítas, talvez reminiscências delirantes da família do general Simon Diesso à volta do porto, reputava propriedades suas, rústicas e urbanas, as campinas mais férteis e os chalés mais embrincados. Afora isto, dava-se como directa senhora e enfiteuta de terrenos na Foz e outros pontos convidativos à edificação. De modo que, se lia no 1º de janeiro o comércio do porto o anúncio de uma propriedade à venda, no dia seguinte contra-anunciava que a propriedade era sua, ainda mesmo que a não tivesse arrolado no tombo imaginário dos seus haveres litigiosos. Aqui a Mises, um padre que se dizia procurador do meu amigo Custódio Teixeira Pinto Basto, replicando a um desses contra-anúncios, alegou, na imprensa, que a ex-enar de Elisa Loewe Weimar estava enganada, pois que os prédios, quintas e chãos que ela reputava seus, eram indisputavelmente do seu constituinte o ex-enar Pinto Basto. Em resultado de este desmentido, assignado por um padre, me escreveu Elisa confirmando-me na guerra que os jesuítas lhe moviam, confederados em expoliá-la porque era protestante e estrangeira desprotegida das autoridades portuguesas. Em virtude do que me rogava que saísse em sua defesa e lhe comunicasse os alvitres a seguir mediante cartas que, a uma hora determinada, eu devia introduzir pela fresta de uma das suas janelas ao rés do chão, visto que a sua correspondência lhe era subtraída no correio pela Companhia de Jesus. Às vezes, parava na rua, e detinha-se a examinar a frontaria de um prédio. Afinal, recordava-se que era um dos seus, entrava no pátio, sacudia rijamente a campainha, e fazia saber ao morador que estava ele a senhoria para ver se eram precisas obras na sua casa. Era inofensiva, mas não deixava de ser incômoda esta maneira de doudice. Há 4 anos ainda, vestia-se singularmente. Quando a saia era azul com requifes encarnados, o corpete era branco, e verde o filó do chapéu. Gostava muito do vestido de veludo preto e botinas brancas. Os transeuntes paravam descaridosamente a rir, e ela passava, triste e solene como o símbolo da desgraça em um baile de carnaval. Em estes 2 anos derradeiros, trajava menos que modesta, pobremente, um capotilho cor de castanha, apresilhado na cintura, e um chapéu campestre de palha cor de bronze. Não erguia os olhos, nem correspondia aos cortejos, quando algum raro encontradiço com memória e coração reconhecia, em aquela mulher encanecida e trôpega, a esbelta e irrequieta francesa de há 30 anos,
e machinalmente se descobria como se faz a um esquife coberto de crepe e assinalado por uma cruz amarela. José Joaquim Gonçalves Basto, no fim do ano passado, alegrou a minha mesa com a sua jovialidade, com as suas épicas faculdades digestivas. Estava conosco Plácido de Freitas Costa, um galhardo espírito com todas as graças petulants dos rapazes de 1850. Não tem ainda 30 anos, e protesta contra o marasmo dos homens da sua geração, uma gente que tem o coração em Modorra e a alma em Elante no domínio de 4 inscrições. Não havia a redistinguir entre os dois na competência de festivas rapazices. Alta noite, sorriram de braço dado, percorreram os teatros e passearam as ruas até ao romper da aurora. Gonçalves Basto perfizera 70 anos esse mês. Ao outro dia, Plácido de Freitas dava um jantar ao decano da imprensa portuense no Hotel do Louvre. Os comensais eram todos rapazes e alguns estrangeiros. Gonçalves Basto brindava-os nas suas línguas, e as risadas estrondeavam quando ele salgava os discursos com as facécias que se usam lá fora nos lautos bequits britânicos, em que o corpo, mais débil que o espírito, resvala para debaixo da mesa, e todo homem se fica então parecendo com Horácio ou Numentano a ressonar no triclínio. 2 meses depois, estando eu enfermo, disseram-me que José Joaquim Gonçalves Basto adoecera, pela primeira vez na sua vida. Ao outro dia, mandei saber como passara a noite. Tinha morrido às 5 horas da manhã. A viúva, participando-me que seu marido era defunto, relatava o caso tão glacialmente como se historiasse o trespasse do seu quinto avô. Todavia, tinha magoados toques o seu estilo quando arguia de haver deixado hipotecadas fraudulentamente as propriedades em benefício de várias mancebas. A falta do marido, que para ela representava 4 libras mensais, verdadeiramente não autoriza a hipótese da pobreza. Os numerosos e extensos anúncios que publicava, em ressalva das suas propriedades, eram pagos. Visitava as livrarias e comprava livros. Tinha uma casa decentemente trastejada, e servia-se com criados a quem pagava talvez, não os confundindo com os senhorios. Quando o proprietário da casa lhe enviou mandado de despejo e sequestro no dia último de setembro, Elisa Weimar fez trancar as avenidas. Nesse momento, a sua alma aterrada pelo estrondo dos esbirros que arrombavam as portas, estremeceu, acordou. Eis o momento da lucidez. Ao cabo de 6 anos de demência, relampagueou-lhe na razão o fulgor de um corisco, e então, vendo-se desgraçada e ridícula, matou-se. Adeus, minha formosa das violetas. O teu Júlio Jane, o teu cantor, quantos te amaram e admiraram são já mortos, desde Henry Heine até Filaret Chasles. Como devias ter morrido antes da velhice, a tua alma sempre juvenil desamparou-te, e enquanto ela gemia nos ciprestais do Perilachais e a cada saimento dos teus amigos da mocidade, o teu corpo inerte e estúpido imergia no pesadelo das sonhadas riquezas. Aí é ser baldeada aos apodos das turbas, e levada pela polícia à caverna das doudas, quando a tua alma regressou nas suas asas de luz, radiou por sobre a área negra da tua suprema desgraça,
Yahweh alumiou o suave reclinatório da sepultura. Era a hora bendita ou maldita da morte. Abraçaste-a, descansas. Em uma das tuas cartas me escreveste há 20 anos, estas palavras de Balzac: cada suicida é um poema sublime de melancolia. Adeus. Quando eu souber onde a caridade te sepultou, irei levar-te um ramo de violetas. Fim 1 setembro de 1875. 2 Outro biógrafo, pior informado, diz Duque. 3 Uezenar, Visconde de Soveral. 4 Falecido no dia 2 de abril de 1879. 5 Júlio Janin pintou nó corpulento. Modos de ver. Mas M. Elisa Loeviveimar disse-me que seu irmão era de baixa estatura. 6 Traslada a versão de Lutero correspondente a cada verso. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book suicida asterisco 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 Update the editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement.
If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and litter nor destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed,
This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.E2 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing,
Copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,
the owner of the project Gutenberg trademark, and any other party distributing project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg Trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US Los Alones One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.